Um casal que não se decide, uma intriga que surge dos mais confins do corpo humano e da mente perturbadora humana. Uma briga de um casal constante. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem minha crítica de O Drama, o novo filme da A24 dirigido por Christoph Borgli. O drama conta a história de Charlie e Emma, um casal que está literalmente prestes a se casar. Eles se casam em base de uns 2 dias, enfim. Eles estão preparando tudo para o casamento, até que repentinamente eles decidem brincar de um jogo, contar os seus maiores segredos profundos e obscuros um para o outro. Os segredos de Charlie são comuns, mas os de Emma nem tanto. Afinal, será que com a descoberta de Charlie de certas coisas que Emma fez, ele continuará com a mesma e seguirá o casamento normalmente, ou será que não? O Drama é um novo filme da A24, como eu já estava falando, vem sendo feita muita publicidade em relação mesmo, muito marketing, todas as pessoas especulando basicamente o que seria o Drama, qual seria a sua proposta, enfim, e eu posso dizer que eu já fui tragado por uma série de circunstâncias antes mesmo de assistir o longa. Isso porque, caso você não saiba, eu sou crítico de cinema, de vez em quando eu vou em certos eventos, né, eu vou em certas coisas como cabines de imprensa, caso você não saiba, cabines de imprensa são sessões especiais para críticos antes do filme ser lançado, enfim. E aí eu fui e atendi a cabine de O Drama, né, eu fui lá, cobri, postei até mesmo no meu Instagram, caso você não me siga, é o Cara da Cultura, a mesma coisa daqui, @o Cara da Cultura, enfim. E eu fui lá e eu comecei a assistir o filme. Antes mesmo de assistir o filme, eu já posso dizer que foi uma das cabines, né, no caso uma das sessões de imprensa mais distintas que eu já pude observar, no bom sentido. As pessoas estavam polvorosas, quase como se não pudessem conter os segredos que houvessem no drama, isso porque diversas coisas sobre o filme já tinham vazado. Na verdade, o drama, antes mesmo que eu soubesse até mesmo, isso porque eu não fiquei por dentro do marketing, coisas assim, o drama é um filme de uma série de surpresas, podemos dizer assim. É um roteiro que ele não segue uma formalidade no usual, mas sim na discussão que causa nesse casal, a discussão que provém de um evento fatídico, esse evento sendo a tal questão que Emma revela para Charlie, né? O seu segredo mais obscuro, que eu não vou adentrar tanto aqui no início do vídeo, mas pode ter certeza que esse vídeo vai ter spoilers. O Drama é basicamente um filme muito difícil de ser falado sem cogitar nada da história, sem tentar transparecer nada, enfim. Então eu vou sim abordar o que acontece na trama, mas por enquanto não, mas fica avisado aí. Já nesse contexto de surpresas, enfim, somos acompanhados aqui da atuação de Robert Pattinson e da Zendaya, que interpretam Charlie, né, essa figura masculina, impotente nesse longa. Ele não sabe muito bem o que fazer. Isso é transparecido muitas vezes. Eu lembro muito do personagem de Charlie. Ele me lembra muito o personagem de Depois das Horas, o filme do Martin Scorsese. É um cara que basicamente não sabe muito bem pra onde ir. Ele tá num desfalque, né? Numa situação impensável. Ele tá prestes a se casar com uma possível psicopata, sociopata, enfim, e ele não sabe se ela ainda é assim, ele não sabe se ela não é assim, e ele tá morrendo de medo. Ele tá nessa situação em que ele transparece constantemente na tela, Robert Pattinson, né, nos seus trejeitos, ele transparece toda uma questão visual que denota medo. Seus olhares são muito afobados, ele nunca fica fixo em um lugar. Ele somente vai ter o seu olhar mais fixo em seus lugares, etc., no fim do longa, onde tudo já explodiu, deu tudo de certa forma errado e certo ao mesmo tempo. Enfim, é aí mesmo que o personagem vai relaxar depois de 1h40 de longa, de obra. Ele finalmente tem o seu tempo de tela de respiro, somente em seu final de arco. É muito bom como o filme denota isso, esse personagem em puro transe com sua própria situação, ele ficando perplexo cada vez mais em onde ele foi se meter. Não somente com esse caso da sua noiva, mas porque mais pessoas escutaram a sua revelação fatídica, né, a revelação fatídica de Emma. Enfim, ele vai entrando em constante surto por volta de O Drama.
E é muito interessante como a personagem da Zendaya, a Emma, contrasta tudo isso. Ela é bem mais serena, apesar dela ter cometido esses erros, ela se mostra muito mais madura, ela se mostra uma pessoa, assim, cansada do seu cotidiano, cansada do seu passado. Ela quer superar isso e até mesmo entendemos o seu psicológico, tá meio afetado, ela precisar contar isso pra uma pessoa, ela acaba recorrendo pra essa brincadeira, isso fica talvez bem evidente ao reassistir o longa, ou assistir mais de uma vez, talvez pensando nele, você percebe que a personagem da Zendaya, desde o início do filme, ela tá presa a isso, a essa questão que ela revela pra Charlie. Então, ela é esse personagem muito paciente e que fica frustrada, mas sempre tem esse tom mais heróico, mesmo tendo cometido um erro grave em seu passado, ela possui esse tom mais heróico e se mostra como uma figura que contrapõe Charlie e se impõe contra ele. Então fica nesse jogo, esse jogo de cena, esse jogo entre marido e mulher, uma mulher que impõe sobre o seu marido certas restrições e ele acata porque ele consegue confiar nela. Mas será que ela tá fazendo isso para ser bonzinha ou porque ela é manipuladora? E aí vem toda essa questão do longa. Eu gosto muito de como, em maneiras narrativas, o drama remete a filmes bergmanianos, onde a discussão, certas coisas que acontecem no primeiro ato, discussões que são embutidas logo no início da trama, se revelam cada vez mais cabiciosas. Então o drama vai pegar toda essa questão, reverter e transformar nesse longo filme, nessa longa história entre esse casal de comédias, traições, dramas, enfim, nessa sociedade onde tudo parece mais perdido do que é, dando até mesmo uma sensação de Uma Luz no Inverno, né? Grande filme de Bergman, Ingmar Bergman, caso você não conheça, por favor pesquise, muito bom. Enfim, o drama remete constantemente a essas questões bergmanianas. A fotografia segue esses mesmos tons mais frios, mais pensativos e melancólicos. Aqui temos planos abertos em diversas sequências, mesmo que em lugares fechados. Temos aqui, em primeira cena, né, em diversas cenas, aliás, a casa que esses dois personagens habitam, que esses dois personagens convivem. Quando não é a casa que é apresentada, né, para dispor a mise-en-scène, e aqui somos apresentados a uma série de outras cenas que também remetem a esses espaços fechados. Em O Drama, tudo ganha um elemento teatral e é quase, eu diria assim, que uma mise-en-scène bem formal, tudo é muito bem encaixado, nada aqui é muito quebrado, nada aqui é gravado, né, filmado, fotografado de uma maneira diferente, não, muito pelo contrário, em O Drama temos esse formalismo constante, esses personagens que atuam, né, com esse formalismo em cena, esse naturalismo, né, são personagens que remetem a esse realismo e a câmera capta tudo com essa frieza, né, essa construção de mise-en-scène plena, onde cada um é muito bem posicionado, esse formalismo que incorpora esses personagens. Enfim, o drama tende a ser mais cético, até mesmo em sua fotografia. Borg, então, já constitui em cena uma série de elementos que se tornam uma espécie de assinatura do mesmo. Ele tem toda essa questão dos sonhos, desse surrealismo e desse irrealismo, né? Surrealismo é quando se filma os sonhos, quando se filma a imaginação por completo, né? E coisas que talvez não acontecessem. O irrealismo é aquilo que não pode acontecer. Eu gosto como o Borg acaba filmando tudo, misturando esses conceitos, fazendo um amaranhado em O Drama. O Drama não é somente um filme de drama, né, uma comédia muito ácida que mistura drama, mas é um filme onde a discussão se dispõe, mas principalmente o psicológico retratado desses personagens através dessas sequências oníricas quase. O drama acaba condensando tudo nessa obra, psicológico de pessoas quebradas, sociedade moderna e a discussão que isso pode trazer para cada um por meio dessa arte que se torna arte cinematográfica, que é importante até mesmo para o personagem de Charlie, um crítico cultural. Ao final, O Drama acaba sendo um filme que evoca constantemente essa discussão, que evoca constantemente essa narrativa, que apesar de ser linear, evoca nesses personagens esses sentimentos aflorados, à flor da pele. São personagens que explodem, são personagens que se escondem, são personagens que sempre se moldam em cena, nessa mise-en-scène muito bem formada, muito bem formalista, onde tudo se constrói com base no que já está estabelecido.
É um filme que quer evocar discussão e evoca ela plenamente, abordando tanto o psicológico quanto o contexto dessa época a qual nós vivemos. Essa época na qual crimes dos mais diversos tipos vêm sido tornados comuns. Crimes de misoginia, crimes também de, eu diria eu, massacres, coisas desse tipo, assassinatos em massa. O drama recai sobre tudo isso, sobre a cultura Red Pill, sobre a cultura das massas, sobre a cultura de apodrecer o seu cérebro. Enfim, o drama é basicamente uma reflexão sobre tudo isso, com essa mise-en-scène formal, com todos esses personagens mostrados em tela e compostos de uma maneira em que um contrapõe o outro constantemente nessa discussão interminável. Então eu vou colocar aqui para drama uma nota 8.5 de 10. Eu gostei muito do drama, eu gostei muito desse filme. Eu acho que o Christopher Borg, o seu diretor, ele faz um ótimo trabalho. Talvez seja o seu melhor filme, muito provavelmente. Eu gosto do Homem dos Sonhos, se eu não me engano tem crítica aqui no canal, uma das primeiras críticas, caso você queira, vai lá conferir. Mas assim, eu acho que eu prefiro um pouquinho mais, talvez, o drama. Afinal, eu acho que a discussão aqui recai por completo, enquanto o Homem dos Sonhos ele se restringe mais, apesar de eu achar Homem dos Sonhos muito, mas muito belo. Toda a construção de cena ali também é maravilhosa. Eu recomendo você assistir Homem dos Sonhos e minha crítica também. E a assistir o drama. O drama no qual a discussão se faz mais importante do que necessariamente as condições psicológicas dos seus personagens. As condições psicológicas são importantes, mas os personagens são descartáveis de certo modo para essa discussão. É uma discussão que toma conta da sociedade por inteiro. Eu acho bonita a forma como o drama traduz isso. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então já segue aqui, compartilhe, comente, fale o que você achou do drama, se já assistiu, fale o que está esperando, suas expectativas. Tomou spoiler? Não tomou, porque esse filme tem vazado, infelizmente, ultimamente. Então curta, assim, se inscreva mais uma vez. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!